Oi, gente. Vocês estavam tudo lá na live do Ítalo, né? O Ítalo e a Sâmia. Gente, tinha 40 mil pessoas naquela live. Boa noite para todo mundo. Muito feliz, começando nossa segunda semana. Eu prometi para vocês, né? Eu prometi que não dava para continuar naquela, mas que eu ia fazer de novo. Então, promessa é dívida. Promessa para mim é dívida. E eu falei que eu ia fazer. Muitas são indicações de vocês mesmos, as famílias. Tem muitas famílias que eu nem conheço, assim. E vocês mesmos me indicaram e eu falei, vou atrás desse pessoal. Eu vou ver se a Sabrina já tá por aí, para já chamar ela. Estou atrás aqui dela. Não, não entrou ainda. Não entrou ainda. Se alguém vê ela por aí, dando um tchauzinho. Patrícia, a Paty Mariette tá por aí. Que live aquela, hein, Paty? Eu queria que alguém desse sinal aí. Sabrina, desse sinal. Já tive medo de ter filho? Como assim medo de ter? De gestar, de parir? Em que sentido? Eu já tive tanto medo de tanta coisa. Eu sempre falo pra vocês, né, que eu sou a pessoa que eu tenho medo. Falo pra vocês, sempre falei, desde que eu entrei nesse Instagram, que eu sou uma pessoa medrosa, que eu tenho medo, mas que eu vou com medo mesmo. Porque a gente não pode ficar pegado demais ao medo, né? Deixa eu ver se a Sabrina chegou aí, tá? Acho que chegou. Mas eu não tenho como chamar. Chamando. Gente, ela acabou de ter bebê, gente. Olha como ela é linda. Ela aceitou fazer minha live mesmo assim. Tava falando de você. Eu tava falando de você. Eu falando assim, Sabrina, como que você foi gentil comigo? Você estava grávida, perto de ganhar bebê. Eu te convidei para a live e você teve o bebê e ainda mesmo assim no puerpério eu falei, Sabrina, como é que vai ser? Vamos cancelar a live? Você falou, de maneira nenhuma, eu quero fazer a live contigo. E aí eu fiquei, nossa, isso é uma mulher guerreira mesmo, vai fazer uma live no puerpério com um bebê novinho. Boa noite, Sabrina. Queria te agradecer muito, muito o seu convite. Tá travando. Tá travando? Tá. Vamos ver se vai ficar melhor. Tati, Oi, cheguei. Deu certo? melhorou agora? Melhorou, melhorou. Agora eu tô te vendo bem. Agora eu tô te vendo ótimo. Sabrina, eu queria te agradecer muito. Eu sei que não é fácil fazer live com um bebê novo. Enfim, é só agradecimento da minha parte, porque é só mulher forte que faz essas coisas. Que isso? Antes de tudo, eu queria assim que você se apresentasse, porque muitas pessoas
não te conhecem, né? E eu queria que você falasse assim, quanto tempo de casada, quantos filhos, enfim, que você se apresentasse aí para o pessoal. Então, meu nome é Sabrina, eu tenho 29 anos e sou casada há 13 anos e tenho sete, eu sou mãe de sete, né? Mais um tá no céu. 29 anos, 29. 7 filhos. Você casou com qual idade? Eu casei com 16. Você casou com 16 anos Sim, a idade, acho, se eu não me engano, é a idade mínima para casar. para casar na igreja. Aham. E aí você teve que o quê? Pedir autorização para os pais? Não, na igreja não foi necessário, eu só precisei no cartório. No cartório eu casei no ano seguinte, com 17 anos já. Uhum. Ah, tá, entendi. Sabrina, o meu intuito com essas semanas de lives, eu não sei se você viu a primeira semana, mas é falar assim da vida de uma família numerosa em si, dos desafios, dos medos, né, das vitórias, das derrotas muitas vezes, para as pessoas conhecerem e ir meio que tirando uma venda, porque não sei se acontece com você, comigo acontece bastante, que as pessoas ficam assim como se fosse algo que elas não veem, não é normal, não é natural ela chegar ali e ver uma mulher passando com 6 meninos, com 7 meninos, com um pequenininho e grávida e arrastando o outro na mão. Não é natural para as pessoas mais, né? O que era natural há anos atrás, hoje não é mais. Então se torna como que uma incógnita para as pessoas, como eles vivem, como eles se mantêm, como que a mãe não fica louca, como o pai não fica louco. Eles dão muito trabalho, como é que é? Então as pessoas têm muita curiosidade, né? Alguns é até uma curiosidade de para curar mesmo os medos que aquela pessoa tem. Às vezes a pessoa tem medo e ela tem uma curiosidade sadia de saber um pouco como é a vida de uma família numerosa para quebrar os medos que ela tem. Então, assim, eu queria que você falasse assim, como é que foi a questão de casar? Assim, você já tinha a real dimensão do que era o casamento? Você já entendia? Seu esposo também? Como é que foi isso? Então, para ser bem sincera, eu tinha, só que eu não sei se eu tinha realmente noção. O que eu sabia é que eu queria casar, queria, casei com um homem que eu amo, eu amava, eu amo até hoje, e casei já ciente e disposta em aceitar, sim, os filhos que Deus quisesse mandar. Então você já tinha essa concepção de que casamento ia pressupor aí muitos filhos. Sim. Uhum. E é lógico, desafios a gente tem, são duas pessoas diferentes, vivendo na mesma casa, com criação diferente, vidas diferentes, né? Não é fácil, mas eu sabia que era para sempre. Para Uhum, sempre e os que Deus quisesse enviar. entendi. E quanto tempo de casado nasceu o primeiro filho de vocês, ou a primeira filha? Então, aqui a história é um pouquinho diferente. Na verdade, eu engravidei quando a gente já estava planejando casar. A Uhum, gente já queria casar, a gente já estava ajeitando tudo para o casamento. Foi quando eu descobri que estava grávida. E aí fui eu que não quis casar grávida. Preferi esperar a minha filha nascer para depois casar. Então, ela nasceu em outubro e nós casamos em dezembro. uhum, Logo que ela nasceu, a gente já casou na igreja. entendi, entendi. Aí Graças a primeira, quando a primeira filha, assim, vocês se casaram, tudo. Quando a primeira filha nasceu, vocês tinham tudo estável? Já morava na casinha de vocês? Ela já tinha um quartinho lindo? Vocês já tinham
emprego estável? Como é que era essa situação do começo do casamento? Meu marido trabalhava, a gente já tinha uma casa já, a gente morava no fundo da casa dos meus sogros, e meu marido trabalhava dando aula. E eu ficava em casa mesmo, cuidando da casa. Uhum. E aí, como é que foi para você, Sabrina? Primeira filha, assim, você foi tranquilo? Você tirou de letra? Como é que foi, assim, a questão do ser mãe? Porque geralmente a maioria das pessoas me dizem que há um impacto aí, né? A gente meio que pensava que não era aquilo tudo e foi aquilo tudo, e algumas ficam até meio que desestabilizadas, né? Não conseguem nem voltar aos eixos depois. Mas como é que foi para você? Foi difícil. Essa primeira foi a mais difícil de todas. Eu tive uma gestação tranquila, tive ela de cesariana e eu tive depressão pós-parto. Então foi um choque muito grande. Eu tive que começar a tomar um monte de remédio, tive que parar de amamentar. Logo quando eu estava conseguindo amamentar, porque os seios racha, né, tudo. Uhum. Quando eu estava conseguindo amamentar, a médica, eu passei num psiquiatra, aí ela falou que eu tinha que parar de amamentar porque eu tinha que tomar remédio. E isso me deixou muito triste, mas eu consegui me curar da depressão e quando ela estava com 2 meses, eu engravidei de novo. Quando a neném estava com 2 meses, você engravidou. Engravidei de novo. E, e E aí, eu, você não ficou assim naquela época, alguns anos atrás, a questão do parto de um filho perto de uma cesariana era ainda mais alarmante do que é hoje, né? Como é que foi essa sim. questão para vocês? O médico tocou o terror, falou: você tá louca? Ele falou isso mesmo pra mim. Falou que eu tava louca, só que fiz uma cirurgia agora, depois eu vou ter que fazer outra. Minha preocupação maior era, meu medo era ter depressão de novo. Esse era Entendi. meu medo maior. E não conseguir, não dar conta, né, de cuidar das duas. Uhum. E aí, como é que você foi fazendo? Assim, eu acredito que a segunda gestação pode ter te assustado um pouco. É normal que assuste, comum. Você tinha acabado de passar por uma cirurgia, você tinha tido depressão. É claro que um novo filho ele vai te causar aí o famoso medo que eu falo, que todo mundo fala, não sentiu medo. É claro que você sentiu medo nesse momento. E como que você fez para sair disso? Eu acho que minha segunda gestação foi que me ajudou. Aliás, eu acho não, tenho certeza. Eu, assim que descobri que estava grávida de novo, eu imediatamente parei com as medicações. Consegui, com a graça de Deus, e muita Tá sem oração. som. Oi, Sabrina? Sabrina? oi. Tá sem som. Eu acho que você mexeu em alguma coisa aí no celular que deixou sem som. O Agora eu mudo? acho que tem. Agora tá. Agora, voltou? Eu Ah, acho tá. que eu acho que foi a mão que você colocou em algum lugar aí que tampou o som. Ah, tá. Acho que foi. Então, foi a segunda gravidez que me curou da depressão pós-parto do primeiro parto. Uhum. E aí depois a minha segunda filha nasceu, né? E é impressionante como eu ficava ruim quando a minha primeira filha não estava perto de mim. Quando a minha primeira Uhum. filha não estava perto de mim, eu sentia assim, recaindo na depressão, porque às vezes minha sogra ia lá, buscava ela para poder ajudar, né? Enquanto eu Uhum. ficava com a bebezinha, aí ela buscava, nossa, isso daí me deixava muito mal. Eu não queria ficar longe dela, não queria ficar longe das duas de jeito nenhum.
Entendi. Então, é meio que a nova gestação te deu força aí para lutar contra a Sim, depressão. E a bebê, e a sim. filha maior te ajudava também a olhar que você tinha que estar firme por causa das duas, da bebê e da maiorzinha. E aí, Aham. como é que foi, Sabrina? Assim, o seu esposo, ele também tinha essa ideia da abertura à vida? Para ele era tranquilo, um filho aí, vamos dizer assim, na linguagem mundana, um filho em cima do outro aí, bem pertinho, ele não ficou assustado, para ele era normal? Como é que foi isso? Pra ele era normal. Aliás, eu me converti graças a Deus e graças a ele também, porque a gente começou a namorar, eu não era católica, e foi ele que foi me ensinando essas coisas. Então, para ele tava mais tranquilo que para mim, eu acho, até no tempo. Entendi. Aí me fala aí o nome da primeira filha e o nome da segunda para eu ir acompanhando. A primeira é a Júlia e a segunda é a Mariana. Júlia Ah, Ávila, Mariana Dark. uhum. Eu notei, quando eu fui colocar o nome dos meninos no post, que você pega um nome e o sobrenome de um santo, né? Isso de um santo conhecido, não é? Isso. Eu achei interessante, isso foi a primeira vez que eu vi. E quanto tempo veio o terceiro filho? Olha, o terceiro filho é interessante porque às vezes as pessoas falam, quando a gente fala que a gente é aberto à vida, as pessoas acham que vai vir um filho atrás do outro. E esse não. O meu terceiro filho veio 5 anos depois da segunda. E veio por intercessão de Nossa Senhora das Graças, porque eu fiz uma novena pedindo para engravidar de novo. Eu queria muito engravidar. Quando minha segunda filha fez 2 anos, já me veio, né, a vontade de engravidar de novo, de ter mais um bebê. E eu não conseguia, não estava conseguindo de jeito nenhum. Então eu fiz uma novena para Nossa Senhora das Graças e eu consegui engravidar. E ele nasceu no mês de Nossa Senhora das Graças, uns dias antes de Nossa Senhora das Entendi. Graças. Então ficou um espaçamento aí bem grande da segunda para o terceiro, né? E Ficou. assim, sem fazer nada para impedir uma gestação, a gestação não acontecia. Uma mulher que É. aí tinha sido, vamos dizer, tinha sido fértil aí no primeiro, no segundo filho, totalmente fértil, e depois não se sabe por que o filho não vinha. Então, assim, isso é bom para salientar que ser aberto à vida não quer dizer que você vai ter um filho após o outro, não quer dizer que você vai ter muitos filhos e também não quer dizer sequer que você vai ter filhos. Então, assim, é uma coisa totalmente diferente. As pessoas costumam atrelar muito a abertura à vida a muitos filhos, e uma coisa realmente é bem distinta da outra, né? E o seu caso, a gente pode aí estar elucidando bem isso aí. E aí me fala, o pessoal pensa muito na questão de como a gente se ajeita. Eu não sei como é aqui, como é aí com você, mas aqui vem um filho, a gente sente, como que fala, o ditado popular, a gente sente a água bater na bunda e tem que correr para poder as coisas acontecerem para receber aquela criança. Então, cada filho que vem, a gente se vê mais focado, mais tenho que trabalhar mais, tenho que fazer mais para receber aquela criança. No caso de vocês, como é que era isso? A providência divina, teu esposo trabalhava ainda na mesma coisa? O sustento das crianças, e vem mais o bebê, e a casa tá do tamanho que acolhe. Como é que é essas coisas? Como é que foi para vocês? Quando eu tive as duas primeiras filhas, ele dava aula, né? Uhum. Trabalhando no mesmo lugar. E durante um bom tempo. Depois ele parou de dar aula, começou a advogar. Só que aí não estava dando muito certo isso aí. Aí quando veio a terceira gestação, que
o negócio tava feio em casa, né? Tava bem preocupante. Quando eu dei a notícia para ele, veio o susto, né? Lógico, e acho que nessa parte aí os homens que se preocupam mais. Só que no exato dia que eu descobri a terceira gestação, ligaram para ele chamando para ele dar aula numa escola numa cidade vizinha. E aí durante a minha gestação chamaram ele para dar aula em outra escola, só que daí em outro estado, né? E com um salário assim bem melhor, muito melhor. A gente não ia passar necessidade nenhuma, a gente ia viver muito bem. Uhum. Só que o problema é que era em outro estado, era muito longe da nossa cidade e era uma cidade assim que muito precária na parte da saúde e a gente ficou muito preocupado com essa parte aí. Ele foi lá, ficou um tempo mas depois voltou. Ele não chegou a ver nosso filho nascer, por causa desse trabalho aí, mas logo ele já falou que não ia dar, então parou. E depois de um tempo ele foi chamado, passou de assim, uns 2, 3 meses, ele foi chamado para trabalhar onde ele trabalha hoje, que é um trabalho estável, né? Um salário bom, dá para manter nós todos. Não é aquela coisa, né, que, como é que é? Não sobra. Isso, não deixa muito confortável. É o justo, Não. a justa medida. Nem sobra e Isso, nem exatamente. falta. Às vezes falta ainda, mas a gente sempre tá dando um jeitinho. A providência de Deus nunca nos abandonou, nunca nos abandona, graças a Deus. Entendi. E aí, 3 filhos, vocês ainda moravam no mesmo lugar ainda com a sua mãe? Não, quando veio o terceiro, né, por causa desses trabalhos do meu marido aí, o trabalho que ele está hoje, a gente se mudou. A gente morava no estado de São Paulo, a gente se mudou para o estado de Mato Grosso do Sul, a 600 quilômetros de distância da da nossa terra natal, né? Mas hoje já faz uns 3 anos que a gente veio para mais perto, mas ainda assim no estado do Mato Grosso do Sul, na cidade de Aparecida do Taboado. Ah, entendi. E aí, Sabrina, o quarto filho demorou vir? O quarto filho eu engravidei quando o terceiro estava com 6 meses. Foi um susto, né? Também. Você achou que ia demorar Mas um pouquinho, como o terceiro demorou, né? eu achei sim. E eu descobri essa gestação, eu descobri um pouco mais tarde. Eu descobri quando eu já estava com 3 meses já de gestação. Creio eu que por conta de. A gente estava em processo de mudança, né? Mudando de cidade, de estado. E só que eu descobri com 3 meses. Aí no mês seguinte eu comecei a ter sangramento. Eu fui pro médico, tudo mais. Eu tava tendo só um sangramento rosinha, assim. O médico falou que era normal. Aí de repente começou a sair sangue vivo de mim. Aí foi que tive que ser internada, tomei medicamento para tentar segurar, só que infelizmente não deu. Eu perdi o bebê e tive que fazer curetagem. Aliás, eu queria até contar a minha experiência em relação a isso, porque eu, é, meu filho faleceu por vontade de Deus. Só que na curetagem, depois que eu fiz a curetagem, tudo, eu perguntei para as enfermeiras se deu para se tinha dado para ver, né, o sexo do bebê. Elas falaram que não tinha dado. Aí elas pegaram, levantaram um saquinho assim para mim e lá estavam os restos do meu bebê. E na hora eu fiquei chocada.
eu fiquei chocada, eu entrei em depressão pós-aborto, quer dizer, pós-aborto espontâneo, né? Mas hoje, já pensando, lembrando disso, pensando melhor, eu penso, não era mais meu filho que estava lá. Era meu filho já estava com Deus. Só que hoje, lembrando disso, principalmente que esses dias atrás aconteceu aquela, aquele negócio com a menina de 10 anos lá, eu pensei, como que alguém tem coragem de fazer aquilo lá es- espontaneamente? Pegar, ir lá e fazer. Meu bebê estava lá despedaçado. Quer dizer, o corpo, né? E eu fico muito triste com isso. Muito mesmo. Entendi. Então você passou aí por uma perda, o seu quarto filho, então você perdeu, né? Eu Sim. também, eu também perdi um, é uma dor que fica um vazio bem ruim, não é muito tranquilo, não. As pessoas, às vezes, por ser um bebê que está sendo gerado, tende a amenizar um pouco a situação, dizer, ah, não tinha visto o rosto, não tinha visto o sexo, enfim, mas a gente sente um vazio, uma dor bem profunda quando acontece a perda, né? E as mulheres que já perderam filhos, todas elas relatam, né? Esse vazio, essa dor, essa impotência que a gente sente. Às vezes tem algumas que até culpa sente, o que eu fiz de errado, né, para acontecer isso. A gente sabe que não é muito tranquilo passar por isso, né? Não é porque não é um filho que a gente não pegou nos braços que não dói. Dói sim, é uma dor real, uma dor profunda, que algumas mulheres precisam até de ajuda para sair dessa dor, né? Uhum. E você passou por isso, mas depois disso continuou aberto à vida, continuou querendo mais filhos. Assim, eu não sei Sim. como é que é para vocês aí, mas as pessoas se metem muito, Sabrina. As pessoas falam muito, perguntam muito, questionam muito, ou falam assim: mas você acabou de perder um bebê, você quer mais? Você já tem 3 filhos, não já tá bom? Não tá na hora de parar? Que absurdo! As pessoas se metem muito assim na vida de vocês? Nossa, demais. Muito, muito mesmo. E eu escutei exatamente isso que você falou agora. As pessoas falavam, nossa, já tem 3, né? Ah, você perdeu aquele lá, mas pelo menos você tem os outros, né? Para cuidar, já não tá bom. Nossa, demais. Escutei muito, tudo isso. Isso e muito mais. E assim, como que foi para você assim, no caso, o quinto filho aí? Quinto filho, você já esperava? Foi logo? Demorou um pouco? Como é que foi isso? Demorou um pouco, mas não foi tanto porque eu quis também, não. Meu médico, né, tinha recomendado 3 meses, né, um espaço de 3 meses, depois eu poderia engravidar de novo. Mas aí eu engravidei do quinto um ano depois. Foi. Entendi. E como é que foi a questão de, tá, eu tô grávida, mas a questão da perda, ela fica, não fica? Ela fica, ela martela. Você ficou Uhum. tranquila? Você ficou temerosa? Como é que foi isso? Não, fiquei morrendo de medo. Mesmo porque logo que eu descobri a quinta gestação, eu comecei a sangrar de novo. O mesmo sangramento, rosinha. Nós procuramos, eu procurei me consultar logo, né, que eu descobri fazer o pré-natal. E logo no comecinho, o médico viu que eu estava com a placenta baixa. Aí ele falou que era repouso para tentar segurar o bebê. E isso para mim já me deixou completamente apavorada. Entendi.
E aí você teve que ficar em repouso toda a gestação ou só por um período? Só por um período. Ele falou que minha placenta, a chance da placenta subir até o terceiro mês, por aí, ou até o sexto mês era grande. Só que daí Uhum. ia passando os meses, eu fiz até o terceiro mês um repouso relativo, assim, foi o que ele falou, né? Eu fiz até o terceiro mês e nada da minha placenta subir. Até o sexto mês e nada dela subir. Até que o médico pegou e falou, ela não vai subir mais. Então, vida que segue. Você vai tentar não se esforçar muito, né? E vamos até chegar a hora do parto. Entendi. E Sabrina, assim, você casou, seu marido foi aí, te catequizou, né? Vamos dizer assim. E como casal, vocês foram entendendo mais qual era a missão de vocês no sentido do sacramento, né? E para Uhum. e sua mãe, e sua sogra, e os cunhados, esse povo entende a dimensão do que vocês entendem ou é tudo, ou como é que é, é tudo todo mundo assim? Eles são loucos e vocês sabem o que estão fazendo. Então, a gente tenta conversar, né? Até um tempo atrás a gente tentava fazer, entender a nossa escolha. Mas pelo menos eu, hoje em dia, eu já não espero mais que entenda, mas que pelo menos respeite. A gente reza muito por eles. O meu marido até que tenta conversar ainda, tudo mais, né? Mas eu acho que o meu lado da família, minha mãe, meu pai, já são mais difícil. E Uhum, eu não e eu também não tenho o conhecimento que ele tem também, né? uhum. Como chegar a conversa, De como falar, a né? conversa, como falar, como iniciar a conversa. Eu não tenho esse dom. Já ele Entendi, tem. E ele tenta. entendi. E assim, Sabrina, quinto filho, foi uma gestação de repouso. A gente sabe que você já tinha aí três crianças para cuidar, não deve ter sido muito fácil. Você teve o bebê, foi tranquilo, o parto, foi a placenta não deu nenhum problema aí, como é que foi isso? Não, foi tudo tranquilo. Tirando a placenta e aquele sangramento do início, o parto também foi tranquilo, só que daí o médico que foi assim, um dos médicos é, que mais esclarecia, que mais conversava com a gente, que mais tinha, acho que, paciência, né? Uhum, Não foi aquele tipo de médico que a gente chegou e falou, não, você tá doida, não sei o quê. Não. Ele nos recebeu muito bem, cuidou muito bem. Só que depois da cesárea, ele chamou meu marido de lado e falou: Olha, tá tudo grudado. Ele falou que eu tenho um problema com aderência, disse que estava tudo grudado lá dentro e que uma próxima gestação ia ser de muito risco, muito arriscado. Aí ele falou todos os riscos, né? E foi isso. mas ele falou só para o seu marido ou falou para você? Falou para mim também. Ah, Ele tá. falou para mim também. Só que, assim, como é uma coisa que eu já escutava de outros médicos também, quer dizer, do médico que fez as três primeiras cesarianas, só que assim, ele é um médico meio que pegava no pé mesmo. Quando eu cheguei lá para fazer a segunda pré-natal, ele já me recebeu, você tá doida, não sei o quê, tá grávida de novo. Então, a gente, é, acho que é meio sem pensar, sabe? Depois, quando fala alguma coisa que tá acontecendo lá, a gente entra no ouvido e sai pelo outro. Entendi. E só que nesse daí a gente viu que era sério mesmo
E a gente tentou espaçar tudo mais, mas com os jeitos naturais, né? Claro. Uhum, uhum. E só que daí veio um ano, acho que foi um ano depois, veio a sexta gestação, um ano e pouco. Sim, Aí, é claro, eu fiquei assustada, né? Mas graças a Deus foi uma gestação normal também, tirando o fato também que eu tive placenta baixa de novo. ele teve que ficar de repouso. No começo eu tive que ficar de repouso mais uma vez, só que daí minha placenta também não subia, não subiu, né? E o médico conversou. Aí já era outro médico, porque a gente tinha mudado de cidade. Uhum. O médico falou de todos os riscos, né? Principalmente por causa da placenta baixa. Só que a gente seguiu confiante. Foi uma gestação tranquila. Entendi. Só na hora do parto. No parto já não foi um parto tranquilo. Eu perdi muito sangue, meu útero não contraiu e ele começou a conversar lá falando que não tá parando de sangrar, não tá parando de sangrar. Aí ele falou que ia tirar meu útero, pediu para separar a bolsa de sangue e pegar os instrumentos para esterectomia. E na hora que eu escutei isso daí, eu soube para quem recorrer. Recorri a Nossa Senhora. Eu rezei o Pai Nosso e rezei 3 Ave Maria. Na hora que eu cheguei na. Não, eu rezei 3 Salve Rainhas. Na hora que eu cheguei na terceira Salve Rainha, aquele silêncio na sala. De repente ficou um silêncio enorme lá. Aí entrou a enfermeira, pegou e falou se era para separar a bolsa de sangue e qual era o meu tipo de sanguíneo. Aí o meu médico pegou e falou: não, não vai precisar agora, mas deixe reservado. Naquela hora eu sabia que não ia precisar mais. E graças a Deus, não precisou. Você parou de sangrar. Parei de sangrar. Não E, precisei de, não precisei de bolsa de sangue também, de nada. aham. E assim, fechamento da cesárea, foi tudo tranquilo? Ou foi mais difícil por causa da hemorragia? O médico deixou alguma como é que fala? Alguma indicação aí de vamos espaçar um pouco mais agora? Como é que foi isso? Não, ele falou que eu não tinha que ter mais. Ele falou que eu não podia ter de jeito nenhum mais filho, porque senão, né, tem os riscos já da gestação, né, de o útero romper, já que eu já tinha tendência à placenta baixa, né, os riscos de acretismo, né, Uhum. e, é, e foi isso, né, ele falou, fez tudo com o jeito pra gente poder não ter mais, apavorou de tudo quanto é maneira. Entendi. E como que é o seu coração diante disso, Sabrina? Não só o seu, mas o seu esposo. Eu acredito que há aí uma preocupação mútua, né, do casal. Como é que vocês se veem diante disso aí? Vamos dizer assim, tendo agora um motivo justo. Como é que vocês se veem diante dessa situação? Então, a gente conhece o método Billings, né, a gente sabe que agora, principalmente depois da sétima gestação, né, que eu já vou contar, que Uhum, foi sustos e atrás de sustos e foi realmente foi a providência divina que fez com que tudo desse certo e esse bebê veio realmente porque Deus queria mesmo. E a gente não tem dúvida disso. Então a gente usou já o método Billings e a gente vai voltar a usar porque eu tenho o desarranjo hormonal também, né?
Uhum. Mas com a graça de Deus vai dar certo. Mas se for da vontade de Deus, mais uma vez, que venha mais um. É aquela coisa, estou pronto, né? Vou espaçar, mas sempre espaçando, sabendo que pode acontecer mais uma gestação, né? Sim, com certeza. E assim, como é que é a questão das crianças, assim? Como que vocês têm a visão da educação das crianças, a questão do ser família, a questão do mostrar a família como exemplo para os outros? Como é que é isso entre vocês? É, no caso, talvez você que fique mais com eles, né? A gente procura o máximo catequizar eles, ensinar eles o valor da família. Minhas duas filhas mais velhas estão numa fase, aquela fase difícil de pré-adolescência, né? Uhum, Ver os, ver os amiguinhos fazendo certos tipos de coisa e já querem saber se eles podem fazer nada sério, assim, né? Mas estão naquela fase de escutar as amiguinhas cantando certos tipos de música e vai lá e aprende. Então a gente está sempre conversando com eles, sempre ensinando para eles, sempre que a gente pode também, a gente consegue, a gente dá catequese para todos eles aqui, a gente junta todos eles aqui no meio da sala ou no meio do quarto lá, dá uma catequese. A gente está, a gente faz o que a gente pode, né? aham, entendi. E assim, com essa questão agora, o bebê tem quanto tempo? Seu bebezinho mais novo? Ele está com 11 dias. 11 dias. Então, ainda você está se recuperando ainda da última cesárea, né? Sim. E ainda assim, com esse. Eu vejo em você, Sabrina, pela resposta que você me deu aí quando eu falei que existe aí um motivo justo, percebi uma tranquilidade, eu não percebi um pavor. Por que não existe esse pavor, Sabrina? Eu pergunto isso não é para que você me responda, é porque eu recebo tantas mensagens às vezes com mulheres que têm motivos muito mais a menos, que não correm risco de vida, não estão colocando sua saúde, sua vida em risco e às vezes tem pavor de uma nova gestação. E você, com todo esse histórico aí, você me responde calmamente que nós vamos espaçar, mas se vier uma nova gestação, Deus sabe. E não, eu não senti em nenhum momento um titubear, um pavor na sua fala. Por que não existe esse pavor? Olha, uma coisa que eu tenho certeza é que Deus nos guiou até aqui. Deus sempre esteve com a gente. E a Virgem Maria, é, olha, não sei nem o que falar, porque ela sempre demonstrou a sua real presença na nossa vida, em cada gestação, né? Esse sexto parto aí foi uma das provas disso. E eu sei que eu vou estar fazendo a vontade de Deus, que nem eu escutei esses, esses tempos atrás, que fui eu que provoquei tudo isso, fui eu que procurei tudo isso. Não, não fui eu. Eu sei disso e eu tô com minha consciência tranquila. Se Deus quiser mandar mais um, vai mandar. E eu tô aqui pronta. Aliás, né, antes mesmo de eu engravidar essa sétima vez, eu lembro que fui diante do Santíssimo e conversei com Deus porque eu estava muito inquieta. Eu não sabia se Deus queria que eu gestasse mais, não sabia, porque eu e meu marido a gente estava usando o método Billings também. E eu estava muito na dúvida, será que é real é, esse espaçamento? Será que tem que ter mesmo? Será que é essa a vontade de Deus? Tanto é que eu conversava muito sobre isso com meu marido.
Então, teve uma vez que diante do Santíssimo eu conversei com Nosso Senhor e falei. E eu lembro que eu falei, Senhor, se for da sua vontade que eu engravide de novo, eu tô aqui, disposta. É, te entrego o meu corpo, mas permita que tudo fique bem. Eu lembro que foi assim. Eu falei desse jeito e não demorou muito depois, alguns meses depois, eu descobri que estava grávida de novo. E assim, tem até eu li aí um comentário aí que uma pessoa falando que o bebê tem 3 meses e ela já tá morrendo de medo. Seu bebê tem 11 dias, né? 11 onze dias. 11 dias depois da sexta cesárea. As pessoas não entendem muito. E quem tá de fora, eu estou, que não tem a mesma cabeça que você, que não tem o mesmo coração, que não tem a intimidade com Deus que vocês têm, a vida que vocês têm com Deus, a confiança, acha que é loucura, acha que é inconsequente ou tantas palavras que a gente escuta que saem da boca das pessoas, mas ninguém nunca vai entender porque não é ninguém. As pessoas não estão participando da sua vida e não têm o teu coração e não sabem o quão ele é próximo de Deus para que você tenha essa confiança que te deixa tão serena, né? Então eu sempre falo isso para as mulheres, Tati, como é que eu vou vencer o medo? Você só vence o medo se você estiver unida a Cristo. Se você não tiver unido a Cristo, você não vence o medo de coisa nenhuma. Porque Uhum. você não vai ter confiança em nós mesmos, nós não temos confiança. Nós temos que confiar naquele que é mais poderoso que nós. Então, assim, e para confiar em alguém, você tem que ser íntima dele. Você tem que conhecer aquela pessoa. Não se confia em alguém que não se conhece. Então, assim, eu sempre falo, para você confiar em Deus, você precisa ser íntima dele. Então, a mulherada pergunta, como é que eu faço para vencer o medo? Fia, tem intimidade com Deus, que aí você vai vencendo o medo. E assim, nossa live já tá, daqui um pouco já tá acabando. Eu queria que você deixasse aí um recado pro pessoal que olha uma família numerosa, que não entende, que questiona, a mulherada que é aquele Deus me livre, mas eu queria, Deus me livre, mas como eu queria, porque o que eu mais vejo é mulher falando assim, ai, Deus me livre, mas como eu queria. É o que eu É. mais vejo. É aquela que fala assim, não, mas eu queria. É, e fica nessa coisa, né? Eu queria mais um, mas não sei. Fala alguma coisa assim, até que para as pessoas entenderem por que disso, por que dessa abertura à vida, por que de se lançar tanto, por que de se entregar tanto, o que te motiva. É, não tem, acho que não tem outra resposta a não ser o amor o amor a Deus mesmo, em querer fazer a vontade dele. Porque a gente sabe que o filho não vem se não for a vontade de Deus. Você pode tentar, pode fazer estudo, e eu tenho a graça de ser fértil, de conseguir gestar, né? Apesar do último parto, né, ter sido um sufoco. Eu nunca, em nenhum momento, perdi minha confiança em Deus. Olha só, eu vou contar rapidinho aqui que nessa última cesárea eu tive uma hemorragia muito séria. Eu tive minha bexiga perfurada. Eu tive que tomar 2 bolsas de sangue. Eu vim embora com uma sonda. Eu tirei hoje, aliás, graças a Deus. Um grande alívio que eu não estava aguentando mais. Mas em nenhum momento
Olha, se eu falar que alguma hora no centro cirúrgico eu achei que eu ia morrer, que eu tive pavor lá, eu vou estar mentindo. Eu escutei o anestesista falando pra minha médica que ia me entubar, e eu fui entubada. Nem nessa hora eu não fiquei apavorada. É, Deus esteve comigo lá o tempo todo, Nossa Senhora também. Meu marido ficou apavoradíssimo na sala de espera, mas ele disse que o tempo todo ele teve sinais da real presença de Nossa Senhora. Ele falou que teve uma hora que passou um enfermeiro lá com uma máscara. E nessa máscara tinha um bordado de Nossa Senhora lá. Ele disse que acenou assim para ele. Disse que nessa hora ele teve. Ele pensou como se fosse Nossa Senhora acenando para ele também, falando que ia dar tudo certo. E sem falar os outros sinais também, nesse mesmo dia que ele teve, de que Nossa Senhora estava presente. E. Engraçado, quando eu estava lá no hospital ainda, perguntaram para mim se eu queria. Quando é que eu ia ter o próximo? Eu olhei para esse bebezinho aqui e falei: quando Deus quiser. É lógico que a pergunta foi na tentativa de me desencorajar, né? Foi de falar: olha só, o que que você está passando? Quando é que você vai ter o próximo? Né? Mas eu olhando para ele assim, não tem como, não tem como. Graças a Deus, ele está aí, é um presente enorme. Não, em nenhum momento eu culpei ele ou vou culpar, de jeito nenhum. Se Deus quiser mandar mais, vai mandar. Sabrina, te agradeço muito. Eu peço para as pessoas que estão na live aí que possam colocar a Sabrina e a família da Sabrina. O José, é José, né, Sabrina? É, O José José, Luiz. o José que é o bebê mais novinho. Todos os filhos da Sabrina. Fala o nome das crianças. Alguém aí me pediu o nome das crianças. Você começou, falou duas, faltou os outros. Então é a Júlia, a Mariana. Júlia Ávila, Mariana Dark, Ângelo Miguel, Maria Catarina, Pedro Emanuel e o José Luiz Maximiliano. José Luiz Maximiliano. Nesse você colocou três nomes, né? Três nomes, porque a intercessão tinha que ser forte. Entendi. Sabrina, então, como eu estava falando, que todo mundo que está vendo a live possa rezar aí pela família de vocês, por vocês, pelo seu restabelecimento nesse puerpério. A gente sabe que não é brincadeira, um puerpério, ainda mais tendo passado pelo que você passou na última cesárea. Eu espero que você se recupere muito bem e que Obrigada. nenhuma sombra de depressão possa pairar sobre você, que você esteja forte, bem para cuidar aí dos meninos, do seu esposo, e que Deus te dê aí muita saúde e muita disposição, porque eu vi que serenidade é uma coisa que você tem bastante. Dificilmente a gente encontra uma mãe serena. Eu não sou serena desse jeito, viu? Se fosse eu, já estaria tocando terror de medo. Eu não sou serena assim. E graças a Mas Deus. durante, mas durante a gestação eu também não fui tão serena assim, não. Os sustos que eu levei também não é sempre, não. Ah, entendo. A gente fica também com o humor mais abalado, a gente fica mais sensível também, né? Sim. Sabrina, muito, muito obrigado. Eu sei que o José já está querendo mamar aí. Que Deus abençoe você, sua família. Muito, muito obrigada mesmo. E Obrigada a você, avisando o Thay. pessoal aí que amanhã tem mais, viu? Amanhã tem mais Muito live. Aí amanhã você assiste a gente, se você puder. Vou assistir sim, com certeza. Então tá, beijo, Sabrina. Boa noite. Beijo, boa noite. Tchau. Tchau.